Oi, amiga! Começa agora mais um podcast. Amorou de rosinha. Você tá assim de amarelinho, em homenagem ao seu Bob Esponja? Hoje é Bob Esponja. E as unhas azuis? E unhas azuis do fundo do mar. Ah, bom. Tem alguma coisa aqui, ó, um douradinho. Dá pra gente, né? Gente, deixa eu só explicar. A gente combina, assim, um figurino, mas é que ela está de mudança, tá tudo encaixotado, então ela pegou o que tinha por si. Não é isso? Eu consegui ornar com ele Graças hoje. a Deus é pra uma coisa melhor as mudanças, né? No apartamento pra outro. É assim. Muito trabalho, né? Merecimento, Graças a Deus. É assim mesmo. E agradecemos vocês também por estarem nos prestigiando. Verdade. Tô muito feliz de estar aqui com você, Eu sempre. Olha, do fundo do meu coração, não é rasgando seda, não. Você foi uma das amizades mais importantes que eu conquistei, que eu tive o prazer de ter próximo de mim nesses últimos tempos. Eu digo mesmo também. Obrigada. Nós estamos na mesma luz, na mesma energia, na mesma vibração. E o nosso convidado, embora tenha um nome desse, mas também tem uma energia boa, né? Um carisma. Anuncia. Muito ele. Anuncia. Nós estamos recebendo Alvino Batista Soares. Quem é Alvino Batista Soares? É o Sombra! É eu mesmo, né? Nem minha mãe me conhece por Alvino Batista Soares. Pois Nem é. sua mãe. Ficou esse estigma de sombra, né? É, o ratinho colocou nas minhas costas, eu não consigo derrubar. Desde 1998. 97, né? 97 para 98, desde a TV Record. Mas essa voz aí sempre foi assim? Não, já era diferente, mudou bastante. Ah, é? Ela vai encorpando mais ou... É por causa do jornalismo. Eu comecei a fazer jornalismo já no começo da década de 80 e aí minha voz era diferente. E eu comecei... Esses dias atrás, só para não cortar o assunto, esses dias atrás eu fui visitar o meu amigo Eli Corrêa na Rádio Capital. E nós ficamos lá 40 e poucos minutos no ar conversando assuntos aleatórios. Mas falando de nossas vidas, falando das nossas experiências, trajetória, né? Sim, Trajetória. muita E história aí pra eu contar. contei pra ele que eu comecei no rádio imitando ele. Ah, é? Imitando ele Corrêa. Eu ia perguntar isso, se você começou como inspira, locutor amigo. mesmo. Mas depois, por causa do jornalismo, minha voz se transformou assim. Aí a gente praticava, né? Uma voz mais posicionada, uma voz mais Mas séria. assim, né? Gente, é muito marcante a voz dele, né? Ô, Sombra, você é de Sertanópolis? Não, eu sou do Junqueirópolis. Junqueirópolis? Eu tô Junqueirópolis aqui no fica a 630, 640 quilômetros aqui de São Paulo. Interior de Pro São lado Paulo, de? Na região de Presidente Prudente. Prudente. Ô, ao região lado quente, de hein? Dracena. Um lugar quente, hein? Ao lado de Dracena. Como e você perto de conheceu o Adamantina. Ratinho, Sombra? Eu conheci o Ratinho em 1991 para 92, em Curitiba. Porque eu sou de Junqueirópolis, comecei no rádio, Junqueirópolis. Para começar, eu era seminarista. Eu ia perguntar isso. Esse negócio de seminarista, mas com quantos anos você começou o seminário? Eu comecei com 13 anos e fui até os 17 para 18 anos. E aí... Você sentia essa vocação? Eu usei muito batina, né? Eu usei bastante. E o estudo lá dentro é bom, né? É muito bom, é sério. Eu gosto até hoje, Sim. sabe? Deve conhecer bastante a parte Só não teria coragem de usar né? batina de novo. Mas depois eu entrei no rádio, assim, através de um concurso. E rapidinho... Você ganhou o concurso? Eu ganhei, era uma vaga só, mas eu entrei só eu mesmo. Mas eu já tinha feito mais 3 anos no Colégio Agrícola também. Eu sou técnico agrícola, técnico em agropecuária. Olha! Mas eu nunca plantei um pé de cebola. É só conhecimento. Mas só experiência. Depois eu fui pro rádio. E aí eu fui pro Mas você rádio. gostou da maneira, vida, Que negócio de inchada, o quê? Vamos pro rádio, né? Fui pro mato. Aí fiquei 2 anos em Junqueirópolis, fui pro Mato Grosso do Sul, fiquei 9 anos. Na rádio lá. No rádio. E aí fui para Curitiba a convite de um amigo meu, fui trabalhar em rádio em Curitiba, conheci o Ratinho já em 92 para 93. E naquela época, e ele me convidou em 94 para fazer jornalismo na rádio dele, botar uma equipe de jornalismo. Ele já tinha uma rádio, né? Tinha a rádio Eldorado do Paraná, em São José dos Pinhais. Ah, em São José. Olha. Mas ela era regional ou assim, só local? Não, é regional. Ela tinha uma potência muito boa, pegava até a praia. Olha que chique. É uma rádio. Foi a primeira rádio dele. Era uma rádio bastante. Ela é muito ouvida e ele, quando ele colocou uma equipe mais forte para comandar a emissora dele, que estava até
aquele momento, trabalhando com 3, 4 pessoas, e ele resolveu criar uma equipe de jornalismo, uma equipe mais inovador, artística. Inovador, né? E foi assim que cresceu o rádio dele, foi subindo na audiência. E eu fui para a rádio dele, ele me levou para a CNT, e da CNT virou tudo isso hoje. A CNT era o programa de TV. Era o programa Cadeia, meio-dia. Uau! Lá em Curitiba. Mas foi naquela época só da CNT ou junção com a Gazeta que pegava no Brasil inteiro? Depois veio a junção com a tá. Gazeta, Antes com uma foi só a parceria, CNT. né? Antes foi só a CNT. E porque ele já era funcionário da CNT, o Ratinho, há muitos anos, né? Ele era repórter da CNT, foi repórter, porque o Ratinho, ele, naquela época que ele dividiu entre televisão e política, ele sempre foi militante da CNT, sabe? Trabalhou na CNT, trabalhou em rádio também, como na difusora. E ele foi na política, foi uma das pessoas que, para mim, foi um dos maiores exemplos. Lá no Paraná. Para ganhar a eleição igual a ele é difícil. Não é difícil. O trabalho que ele fez? O cara ganhou a eleição primeira com 18 anos de idade. Você sabia dessa? Não sabia. Mais Foi votado. 3 vezes vereador em Curitiba. Deputado federal mais votado do estado do Paraná. E ninguém sabe disso, né? Ninguém lembra essas coisas. Verdade. E tem herança na família, né? Você viu o Júnior como tá, que pé que ele tá, né? Verdade. Começou ali hoje é o e sempre governador. tem, você sabe. E aclamado lá, né? Um governador querido. E todo mundo já sabia disso, que iria acontecer. Preparando, né? Ele já tinha preparado o filho para isso. Mas você nunca quis saber de política. Eu já entrei na política e me dei mal. Me dei mal. Ano passado, né, Sombra? Mas foi a primeira vez? Ano Foi passado? a primeira vez, foi uma frustração, né? Porque eu fui Foi lá pelo candidato Mato pelo Grosso, Mato Grosso né? do Sul e houve aquela guerra entre o Alexandre de Moraes e Roberto Jefferson, do PTB, presidente Lascou do PTB, todo e meu mundo. partido era o PTB. Lascou. Simplesmente eles cortaram a verba da eleitoral. Aí não faz nada. Aí lascou. O Alexandre de Moraes cortou a verba eleitoral, ninguém pôde fazer nada. No país inteiro. Só que ninguém falou isso até hoje, né? Você tá falando. Mas eu, como sou curioso, eu quero voltar lá atrás, quando você também. falou. Que você... Vamos voltar atrás, não vamos falar sobre essas coisas do passado e Isso. essas coisas que causam tristeza pra Não, gente. só vou falar de Você, alegria. você disse que teve no seminário. Mas o que aconteceu que você resolveu não seguir o seminário e virar realmente um padre e estar lá dentro da igreja? Crise financeira. Não, financeira. Porque na época que eu frequentava o seminário era dirigido pelos padres e depois de 3 anos, 4 anos à frente, resolveram trazer uns irmãos do Canadá para tomar conta do seminário. Em Marília, aqui no interior de São Paulo, o Pio X. E aí eles resolveram cobrar a estadia do seminarista. Mas isso não tem lógica, né? E foi numa época que nós estávamos vivendo uma crise muito grande. Meu pai tinha sofrido um AVC, minha mãe padecendo e não teve jeito. Eu resolvi sair fora e eles, inclusive, me penalizaram, não queriam me dar minha transferência e fizeram muita coisa esquisita. Mas deixa isso pra lá. Mas você foi para outro seminário? Não, aí fui pro colégio agrícola. Ah, tá. Porque você aproveitou a saída Rancharia, dali. interior de São Paulo também. Eu conheço toda essa região aí. Rancharia, o Oriente, Pompeia, Conheço também Dracena, demais. Duartina, Galha, daqui pra lá, né? E lá em Prudente, Presidente Alves, Presidente Epitácio. Presidente Epitácio, presidente Venceslau. 4 presidentes. Presidente Bernardes. Bernardes O também. Sombra é um Google, ele sabe tudo. Qualquer localização você apertar, ele sabe. Eu viajei bastante, morei em muitos lugares diferentes. Por causa da profissão. Por causa do casamento. Você casou quantas vezes? 7 vezes. Ele tá quase o Richard lá. O da Renata no 7º também. Tá o 7º, mas ele disse que vai casar mais vezes. E eu só não caso mais porque eu não aguento, mas... Você tem quantos E nem filhos? a mulher deixa, hein? Quantos filhos? no Eu total? tenho só 2 filhas do primeiro casamento, tenho 4 netos. Né? Que bacana. Tenho um neto já com 21 para 22 anos de idade. Já. Olha. O primeiro casamento é o que mais durou. O que mais durou foi o segundo. Segundo? O depois segundo. ele vai aí ca- fiquei viúvo no segundo. Ah, tá. Era de Curitiba. A minha esposa, a Elza, faleceu em 2004, já faz 19 anos. Era que ela era faleceu. nova, Parece né? que foi ontem, mas faz 19 Faz anos. tempo. Nossa. Mulher da gente, quando morre, a gente fica lembrando o tempo todo. Né? Ah, é. Quando separa, não é bem assim.
Quando você tinha um relacionamento bom com ela, né? Pelo visto. Então, graças a Deus. A Esther é a 7ª mulher. A Esther é. Um beijo pra Esther. Mas a Esther é interessante, porque eu conheci a Esther. Hoje ela tem 52 anos de idade, eu conheci ela, tinha 15. Nossa! Como assim, Sombra? Minhas andanças, eu falei. Ela é de onde? De onde ela é? Ele é de Nova Andradina, onde Nova moram Andradina. minhas filhas até hoje, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei 9 anos no rádio. E ela é de lá e ela era pequena, bonitinha, ajeitadinha. E ela fugia de casa para me visitar no rádio, para ir me visitar. Ela já era apaixonada por você. Já era. Mas era menor de idade, né? Menor de idade. E eu, aquele zoião em cima, e já era casado, né? Olha! Eu casei lá em O tempo passou? O tempo passou e eu fiquei calado, né? Como diz a música do Jean Giovanni. Eu só fiquei calado. Não tem pra tirar ela do pensamento. Você sabe que ai, não é o Martim da Vila, o outro do samba. Quem? Zé do Pagodinho? Já vou lembrar. Mais antigo. Martinho da Vila. Martinho da Vila. Não é Martinho da Vila. Bom, depois eu vou lembrar. Ele deu um depoimento que ele estava com 50 anos. Jorge Aragão? Não. E conheceu uma menina no sítio que ele comprou. Ele comprou um sítio porque ele falou, com 50 anos eu vou me aposentar. Porque naquela época, né? Não sei o que lá. Aí ele comprou lá o sítio e a família que cuidava lá, a menina de 15 anos era apaixonada por ele. Só que ele tinha 50. Né? Só que conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A família aceitou e eles se casaram, né? Com uma menina de 15 anos na época, ele com 50, 35 anos de diferença. E aí ele seguiu a vida, ele falou, hoje eu tô com quase 70 e poucos anos quando ele fez essa entrevista, e eu tô trabalhando, tô vendendo 1 milhão de cópias, e eu estou há 35 anos com ela. Ela tá lá comigo. Uau! E a minha... Que Você vê que história bonita, né? Igual E a gente Sombra. vive essas coisas assim, é interessante, porque eu fiz um teste quando eu reencontrei minha mulher em 2017. Eu tinha recém-separado da outra esposa lá de Santa Catarina. E aí eu fiz um teste. Eu fui apresentar um evento em Mato Grosso do Sul, em Anastácio, ali perto de Aquidauana. E 2 dias, né? Aí eu consegui o telefone dela. Através, sabe de quem? De quem? Do Santos. Santos. Olha como o mundo é pequeno. E aí eu liguei para ela e eu falei que estaria chegando em Campo Grande, tal hora. Se ela aparecesse por lá, nós iríamos juntos para Anastácio. E ela foi. Eu fazia mais de 10 anos, uns Você não 12, a via. 13 anos que eu não via mais. E aí, quando tem eu cheguei que no ser. aeroporto e quando eu olhei, ela parada. Você reconheceu na hora. Tá até hoje comigo. Beleza. Que maravilha. Fechei a porta da gaiola, acabou a festa. Tá ela certo. é muito querida, Quando a encontra, Esther. né? Quando encontra, é bacana, né? Que legal. Ô, Sombra, existem roteiros... Desde quando você tá com o Ratinho, existem roteiros ou era assim, aleatório? Antigamente tinha. Antigamente, bem na fase inicial da gente no SBT, a gente seguia um roteiro. Porque eu anunciava todas as atrações, né? O Ratinho toda hora chamava, e como você tem muito barulho no auditório, às vezes você não ouvia no ponto eletrônico. Aí você seguia o que Sabe? tava Às ali. vezes pisava na bola, ele gritava comigo, jogava sapato, sabe? E era assim que funcionava. Mas de uns tempos para cá foi mudando um pouco o programa, né? A produção resolveu fazer um programa diferenciado. Do Mais que era distribuído, antigamente, né? E aí não tem tanta necessidade de nenhum roteiro. A gente já sabe o que realmente vai acontecer e a Pavoroso sabe disso. Sim, né? A gente já sabe o que vai acontecer no programa. Não tem, não. Antes de começar, né? Já Verdade. Hoje vai ser vira isso. um hábito, né? A gente acostuma. Quantos anos, né? Muitos anos. 20. Ô, Sombra, mas o Ratinho que deu o nome de Sombra? Foi ele, Foi foi. ele? Foi. Como que foi? Ele falou, você não vai aparecer, você vai ser o Sombra do programa? Antigamente tinha um personagem chamado Sombra, porque o radialista antigamente não podia apresentar noticiário em televisão, só se fosse jornalista. E tinha um programa, se não me falha a memória, era Jornal de Vanguarda, na televisão, não sei qual canal que era, não sei se era na Band, antigamente, que tinha um rapaz que apresentava as notícias factuais, aquela do momento, durante o programa, mas ele ficava numa sombra igual aquela do Sombra, sabe? Porque Sim. ele não era jornalista, ele era jornalista. radialista. Só que tinha uma voz Boa, bem que nem colocada, né? E aí ele apresentava. Só que
com o passar do tempo, hoje em dia, todo mundo pode fazer essa atividade. E aí o Ratinho acho que lembrou daquilo e resolveu Vamos fazer. fazer. Que legal. Foi assim que começou. Olha. Conta aí uma curiosidade lá, uma coisa interessante, uma coisa... Entre vocês. Eu quero saber quando o Ratinho, quando ele... o negócio que ele ficava... Agora não tem mais, né? Mas era um... Como chama aquele papel? É o papel manteiga, né? Manteiga. E o Ratinho, de vez em quando, sacava o sapato, né? Eu quero saber se você nunca machucou de verdade. Já você machucou, uma vez. Levou sapatada do Ratinho. Mas eu nunca reclamei. É porque a gente via mesmo, né? Eu achava interessante e não Ô, reclamava. Sombrinha, mas você fica assistindo, aí você vê que ele vai tacar, você abaixa? É, porque na televisão você pensa que tá longe, mas tá perto, né? Várias vezes. Você vê e pensa que tá longe. Mas o cara tá do lado, assim, ele vai pro sapato. Já passei por cada fase inusitada na televisão. Eu lá em Curitiba, fazendo 90 Gente, eu vim pra cá, fiquei um período, depois voltei pra Curitiba. Esse 90 Era nacional com a TV Gazeta. E né? era o negócio mais pegada, né? Eu fiquei um período aqui fazendo reportagem, depois voltei pra Curitiba. Aí o Ratinho tinha um esquema de fazer umas reportagens fora, mandava eu, sabe? Eu sempre ia, tinha uma equipe, motorista, iluminador, cinegrafista, aí eu ia. E aí ele marcou com um rapaz lá, eu não esqueço o nome até hoje, o José Pereira da Luz. Você se lembra? Ele é um médium. A pessoa que assume o Dr. Fritz. Certo. O espírito do Dr. Fritz é aquele médium alemão, né? Sim. E as pessoas fazem aquela operação Espiritual. E aí eu fui lá gravar com ele uma vez, não tinha ninguém. Aí o Ratinho ficou brabo. Na próxima vez, ele falou, eu tô pagando pra você ir lá. Ele falou assim, mas agora você tem que trazer a matéria. Eu falei, cheguei lá, nada. Só tinha uma caminhonete com pouca gente. Aí eu falei, mas não é possível. Eu chamei o Zé Pereira da Luz e falei, vamos almoçar. Eu ia num restaurante na beira da estrada, já tomei logo 2 uísque. Pra me animar pra falar com ele, né? E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu tinha um caroço aqui no rosto, pode ter uma cicatriz aqui, né? Tem uma cicatriz. E aí eu tinha um caroço aqui no rosto, é o Cisto Sebástio. Eu inventei na hora, falei, vou mandar ele cortar. Aí eu já aproveito a matéria e ganho um 50 que o Ratinho tá me pagando. Olha! Eu vou ter que pagar R$50 pra fazer a matéria. Pra fazer a matéria. E aí eu não vou perder os 50. Aí eu falei, eu falei com ele, você até é louco, a promotoria pública aqui de Ponta Grossa tá me pegando no pé e não posso fazer isso daí, não. E aí? E aí, tá louco. Eu falei assim, não, eu assumo, faço, você tem um documento, se você quiser. Aí ele topou e fomos lá pra clínica. Mas olha, aí a coisa mais incrível do mundo. O cinegrafista preparou a câmera, preparamos tudo. Ele sentou numa cadeira assim, numa mesa e torceu os braços. Incorporou, e deu um né? Incorporou, né? Abriu o olho, ficou em pé devagarinho, veio pro meu lado. Aí a menina veio e colocou a máscara no rosto dele. Deu um negócio de álcool. Algodão, álcool. Algodão e ele com um negócio de álcool na mão. Aí ele veio perto de mim, olhou no meu rosto, olhou, apertou aqui. E o cara filmando. E eu sério com o microfone na mão. Falei, até agora não tá doendo nada. Falei, até agora, então. Aí ele sem anestesia, sem nada. Ele passou só o álcool. A menina deu bisturi pra ele apertou. Tchum. Cortou. E aí eu falei assim, não tô sentindo nada. E não tava sentindo nada mesmo. Não tava mentindo, né? Tava falando que... Eu só sei que o sangue tava escorrendo. Porque ele tava passando algodão. E aí ele pegou um trem assim, parecendo uma colherzinha de café. E enfiou o dedo e começou a limpar, passava nos dentes. Assim, né? Você sentia na gengiva assim. Mas não sentia dor. Mas não sentia dor. Oi. Ele limpou com álcool de novo, passou álcool dentro. Nossa senhora. Devia. Não senti dor. Era pra arder, não... Pegou a agulha com a linha e costurou. Nossa. Meu Deus, Sombra. E passou álcool de novo, botou um esparadrapo e bateu no meu rosto assim. Só. E se afastou e falou assim, olha, essa é a cirurgia espiritual. Não senti nada. Por isso que as pessoas dizem que realmente Eu existe. acredito. Eu também. Você sabe Então que... foi uma cirurgia espiritual. E eu até hoje tenho a cicatriz no rosto. E de vez em quando eu gosto de contar para as pessoas, porque tem gente que não acredita nisso. E eu acredito porque eu passei por isso. E você está falando nisso,
E por coincidência, essa semana, a minha irmã veio assim de um bom tempo com uma dor imensa, fez tudo quanto é exame, não tem nada. No estômago, na barriga. Mas continua a dor. E não acha. E meu cunhado, que é o marido dela, uma dor no ouvido que faz 20 anos que ele tem. Aí eles fizeram uma cirurgia espiritual, faz 15 dias. E aí, de terça-feira, na outra terça tem um curativo, na outra terça um curativo, e falta um curativo. Ela falou, eu não sinto mais nada durante esses 15 dias que eu já fiz, e os curativos, nada. Uau. Tá tudo bem? Ixi, passou. A dor de ouvido que ele tinha, passou. Que legal. É interessante. E é o acreditar. Né? É a fé, né? Porque na hora, no momento, eu tinha certeza que não ia doer. Mas você não estava com medo? Não, nem um pouco. Tava com muita fé. E ele, respiração forte, né? Nossa! E depois você ganhou 50 do patrão. Ganhei. Graças a Deus. Mas ele falou... E a matéria foi pro ar e olha, foi uma audiência Imagina. Que legal. O feeling, né, de fazer. Vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Não posso perder. Não pode perder por 2 motivos. Por causa da matéria em si e a grana também. Por causa do 50. Você tava precisando, né? Nossos tempos. Se você não fosse o Sombra do Ratinho, que rumo você acha que sua vida teria tomado, assim? Olha, eu não sei te dizer. Eu acho que eu estaria no Mato Grosso do Sul ainda como radialista. Você teria voltado para lá? Não, eu não teria saído. Não, mas você foi para a rádio do Ratinho já a convite de lá? Eu estava no Mato Grosso do Sul. Ele te chamou direto para vir Não, foi um amigo meu que trabalhou comigo no interior de São Paulo, que estava na Rádio Clube Paranaense. De manhã ele era o líder de audiência lá na capital paranaense. E eu descobri isso e entrei em contato com ele. Ele falou, vem para cá trabalhar comigo. E eu fui. E aí ele já conhecia o Ratinho. E eu conheci o Ratinho através da televisão, porque ele era repórter do Alborguete. O Borghetti. O Ratinho foi repórter do Borghetti? Foi. E o Borghetti que quebrava como chama lá? O cacetete... Veio dele, né? Você sabe que o cacetete é uma herança, né? Veio do Borghetti? Né? E ele quebrava lá, como chama? O fax. O fax. O Ratinho andou quebrando também. A gente arrumava uns trem esquisitos, meio velho, para ele quebrar. A gente arrumava uns computadores antigos. Eu arrumei dois fax para ele quebrar. Sabe, ele quebrava mesmo. Mas quando o Ratinho começou... O pessoal falava, mas não é possível. Ele falava que era da televisão. Quebra mesmo. Essa porcaria não funciona, ele moía. Mas e xingava o dono da televisão. Mas quando o Ratinho começou a fazer isso, o Borghetti não ficou bravo? Você está me copiando? Não, o Borghetti já estava fora da CNT. Já. Tá. Até porque o presidente, o diretor, o dono da CNT, o saudoso... Passou o nome do homem. O Martinez. Zé Carlos Martinez. Tem os filhos que cuidam hoje ou não é mais dele? São os filhos, Zé Carlos Martinez. Aí ele teve um acerto lá com o Alborguete, tirou o Alborguete do ar e trouxe o Ratinho para fazer. Você tem alguma história com o Ratinho? Que tantos anos que você tá do lado do patrão, né? Você tem alguma história marcante com ele? Eu tenho marcante assim. As histórias nossas são histórias mais corriqueiras, né? Do dia a dia. Assim, mas a história mais marcante que eu tenho com o Ratinho, que às vezes eu nem sei se ele gosta que diga, sabe? Mas foi quando ele assinou o contrato com a Record. Foi. E aí ele veio num sábado para São Paulo e eu vim num domingo. Nos encontramos no Hotel Jaraguá. Centro de São Paulo, né? Duque de Caxias. Isso em 90 ele foi na Record para conhecer a televisão Record, né? Aí tinha uma festa que tinha aquele rapaz, Cardoso, o nome dele, falecido, apresentador, magrinho, baixinho. Cardoso? Não é Cardoso o nome dele, não. Esqueço o nome dele. Estava apresentando no IMB, sabe? A festa do aniversário da Record. E o Ratinho foi lá e o AMB lotado gritava o nome dele. Não era o Renato, não, né? Renato. É o Renato. Eu lembro do Renato. Ele tinha um programa musical. Exatamente, na Record. Renatinho. O Renato era o rei das paródias. Exatamente.
É o Renato. E o Renato tava apresentando lá no AMB, aí o Ratinho chamou o Ratinho no palco, lembra que eu tava no palco. E aí o AMB inteirinho veio falou abaixo. o nome dele, gritando, Ratinho. Uau. Aí, A Record- quando ele saiu do palco, ele falou, não volto mais a São Paulo. Vou fechar meu contrato com a Record. E foi invocado. E voltamos para Curitiba, ele arrumou 2 passagens para São Paulo, para Curitiba, fomos para Congonha e fomos embora. Ainda bem que a mulher dele estava lá, sou Dona Solange, querida Solange. E aí eu ainda falei para ela, o Ratinho tá querendo desistir. Vai nada. Chegou Isso até não é aí, né? pressão. Sabe o Né? que é? É uma coisa diferenciada. Sabe? E ele está acostumado com o pessoal dele, o pessoal de Curitiba, a televisão, o jeito de viver, sabe? Não é aquele esquema, sabe? É diferente. Que apresentaram para ele. Foi de uma hora para outra, abrir as portas, sabe? Aquele E é pressão, muita vislumbrou uma coisa pressão, né? diferente, sabe? E ele se assustou. E foi o fato mais interessante, porque eu cheguei, eu tinha que voltar na terça-feira para São Paulo, e eu falei, será que o Ratinho foi? E não falei nada. Quando eu cheguei aqui, ele estava aqui. Falei, Que bom. A Solange convenceu. Nada Eu como- participei, o Rosa Rosinha participou na Record com ele. eu lembro, sei lá. fizeram. Eu lembro. Ave Maria. Qual a diferença de ter trabalhado da Record para SBT? Eu acho que, olha, a Record é hoje uma grande casa. Antigamente não era, não. Para nós, naquela época, nós sentimos uma pressão muito grande na Record naquela época, porque o Ratinho era muito bucudo e a Record tinha os seus limites, suas disciplinas, né? E então eles ficavam pesquisando a gente, onde a gente ia, eles botavam segurança atrás. Pegava no pé. Era muito. Nessa época aí. Achava que a gente era meio E esquisito. não tinha liberdade, Não né? tinha. Agora, o SBT é diferenciado, né? É uma coisa diferente, é uma coisa muito interessante, porque eu estava conversando esses dias atrás com o Dr. Zé Roberto Maluf, ele é o diretor da TV Cultura aqui em São Paulo, né? Mas o Dr. Zé Roberto Maluf foi também diretor do SBT. E Eu lembro dele no você SBT. lembra? Então, e a gente conversa de vez em quando e a gente fala a respeito de televisão. E ele fala mesmo, assim, o SBT é diferenciado por causa do dono. Sim. Ele fala. O dono que é diferente. O Silvio é um puta profissional. né? Leva em consideração a família do dono. Você vê, Mas que ele diferente, passou isso pra sabe? família, né? TV da família brasileira. É, da família. Então, aí todo mundo quer seguir igual, entendeu? Todo mundo... Ninguém quer sacanear o Silvio Santos na televisão. É, Se houver alguns que sacanearam, foi no passado. Mas hoje em dia, todo mundo quer ser participativo, quer ser colaborador, quer interagir com a televisão. Sabe? Porque sabe que é uma casa muito boa que te respeita, que te ajuda, que está do seu lado. Tanto é que os profissionais estão lá há anos, né? É. E eu tô lá já há 24 Então. anos, né? Nossa. Não é uma empresa descartável, né? Ela preza pelo seu funcionário. Eu vejo lá também na época dos funcionários, mesmo lá as camareiras, os figurinistas, os maquiadores, o pessoal da limpeza, tá lá todo mundo há muitos Exatamente. anos. É verdade. Nós estamos lá todo o tempo, que até nosso estúdio é mal assombrado, né? É mal assombrado, Tem você coisa sabia? lá? É, não. mal assombrado. Estúdio 6. O que acontece? Muita coisa. Não, ali já muita apareceu coisa. gente, Fantasma. Já... Porque tem funcionários... Mas ali- durante a gravação... Tem funcionário que já faleceram. E de vez em quando não eles... quer sair de lá, né? Eles dão Parece- umas caras por parece ali, lá. entendeu? Mas isso já... quando acaba o programa, que já pagou tudo... Quando acaba tudo. Durante o programa Quem não fica, dá, né? quem fica pra trás é Pra quem lim- vê, né? Pra limpar, pra... Tem muitas histórias. Você sabe que o Teatro Bibi Ferreira, o Tiesco, também conta muitas histórias lá que ele com deixou certeza. ele tinha um vigia lá, o cara não conseguia ficar. Escutava barulho, ia lá e ele fala que aí chamou pessoas que tenham sensibilidade maior, isso, aquilo, via grandes atores da antiga que iam pra lá. Se apresentavam e faziam ali e não consegue dormir lá ninguém, não. Que à noite a barulheira é grande. É bem centrão de São Paulo, né? Dá medo. Rapaz, Brigadeiro? ele se apresentando. Né? Diz que é isso, Que né? medo, E o gente. cara diz que sumiu, foi embora. Aí foi perguntar o que aconteceu. Eu não fico mais aqui nunca mais. Puta barulheira aqui. Imagina. Nego, barulho e fala.
Eu morro de medo. E não foi dessas um, não, coisas. foram vários. E você sabe esse negócio. E assusta as pessoas, né? Tem gente que Assusta. Nossa, Não tá preparado. Por mais que você esteja preparado, Não. é algo sobrenatural. Não tá no nosso dia a dia. Então, você dá fala. eu lembro antigamente, eu tinha muito medo de defunto. Sabe, o velório. Eu também. Se tivesse um velório em casa das pessoas, do outro lado da rua, eu passava pro lado de cá e ele Não gostava, né? E aí, medo. Em frente funerária, não passava de jeito nenhum. Vai que eles me Esse puxam. caixão em pé em funerária, aquilo me dava muita tristeza. Vai que eu passo e o pessoal me puxa, né? Que medo. E aí, como que eu parei de ter esse tipo de trauma? Foi fazendo reportagem policial em Curitiba. Que O daí Ratinho. Aí você pegou muita coisa, porque né? eu não fazia reportagem policial, precisei com o jornalismo da rádio, dar uma forcinha na televisão, eu queria que eu fosse falar com ele. Aí tem lá um rapaz, tá até hoje no Paraná, é amigo nosso, grande parceiro, Augusto Canário. Repórter Augusto Canário, era repórter do Ratinho. E o Augusto Canário não é, né? Ele é evangélico, adventista do sétimo dia. Então ele trabalhava até sexta-feira, 6 horas da tarde. Não trabalha no sábado. E o Ratinho queria matéria segunda. Aí vai o Sombra. E segunda, quem que traz matéria? Então só tinha mais outro repórter, que é o Luiz Ribeiro. Então, aí o Augusto vai parar sua volta domingo. Ele falou, você não quer encarar esse negócio dele? Eu falei, nossa, é agora. E você, como repórter, era Alvino? É Alvino. Alvino. Mas na hora, você amanhã o cinegrafista já vai passar na sua casa pra te pegar. Combinado. Mas foi mesmo. Mas a pegada era... Nossa, a pegada... ele fazia tarde, à noite, a gente não jantava. Ficava de noite andando no meio de brejo, no meio do mato. E era assassinato. assassinato, era essas coisas, não era? Aí via muita gente morta e perdi o medo. Você via os defuntos? Era muita... Perdi os medos. Nossa, quantos defuntos eu vi na minha vida. Meu Deus. Olha, tem cada história. Eu tinha um rapaz cinegrafista meu aqui em São Paulo, falecido já. Trabalhava pro Ratinho, né? Cinegrafista nosso, morava aqui em São Paulo, o Mauro Cagiano. Aí o Mauro foi fazer uma matéria em Paraisópolis, aí teve uma guerra lá, uns caras, teve umas brigas, morreram uns 3. E aí tinha um cara morto na frente de uma casa, um barraco, uma casa, sabe? E isso já era umas 9 para 10 horas da manhã, nós fomos lá fazer a matéria, o cara tava caído, o cara levou 9 tiros na cabeça e o boné não caiu da cabeça. Como assim? Pregou. Tava preso. E eu contei. 9 tiros. E não saiu o boné da cabeça. E o cara caiu na porta da casa do ser humano, o cara chegou, a mulher tava fazendo almoço e eu tava sabendo, porque eu senti o cheiro lá fazendo comida, e não preparando matéria, escreve aqui, pai, polícia ali, vai entrevistar a polícia. E aí a mulher fazendo almoço, chegou o marido dela. Boa tarde. Aí o cara chegou lá dentro, daqui a pouco ele veio com um prato de comida na mão, sentou na calçada ao lado do morto. Do morto. Pra ele era normal aquilo, né? Você acredita? Mais do que normal. Eu não consegui comer. Eu também não, eu ficava uns 5 dias. Não, e ele comeu e fiquei esperando ele limpar o prato. E tinha Você molho poder de fazer- Comeu tomate. tudo, comeu tudo. Tinha uns pedaços de frango, ele mastigou. Você, E olhava pro defunto. Ai, você meu teve que Deus. esperar pra você poder fazer a matéria, né? Sem ele ali. Eu fiz a educação física, né? Aí quando tinha aula de anatomia, eu chegava em casa que tinha carne, eu corria. Eu não quero carne, mãe. Você começa a manusear, né? É Ô, terrível. Sombra, essa é até pros dois aqui. Que as pessoas estão meio de fora, você falou da família Silvio Santos, do Silvio Santos, e tem um monte de boato, né? Que ele vai vender pra Televisa, pra Mexicana, não sei o que lá. O que vocês escutam lá dentro? A televisão continua com a família? Se um Continua. dia que ele for partir, que se Deus quiser vai demorar. Lá não se cogita falar em Não, vender né? dele, não. É só fofoca. Lá não existe. É só Lá fofoca. não se fala nem em transição. É só fofoca. Só fala que a televisão é da família, acabou. Sim. E as filhas já estão ali na Tá diretoria. lá, tá Não, todo mundo comandando trabalhando a bonitinho. Um se tá ótimo. apresentando, os outros, né? Sim, sim. Aprenderam bastante, o pai ensinou, a família é tradicional, sabe como fazer, sabe? Então, não tem do que reclamar. Deixa as meninas tocar. Sombra, e assim, você fica no anonimato, geralmente, né? Mas quando você começa a conversar, o pessoal na rua te reconhece? Às Fala, vezes- é o Sombra. É de vez em quando. Porque comigo acontece. É. Eu fico de cabelo preso, né? Quando eu saio na rua de cabelo solto, ninguém reconhece. A hora que eu falo, opa! Começa a falar, aí já sabe. Já aconteceu comigo. Eles Ah, essa falam. voz aí, peraí. Ô. Você é o Sombra. A primeira vez que aconteceu isso comigo, eu não estava muito preparado, faz bastante tempo, né? E
E eu estava no terminal rodoviário do Tietê. Eu com a minha esposa, a mãe dela estava vindo de Curitiba, minha esposa já falecida, estava vindo de Curitiba. E aí ela era. A minha esposa ela gostava demais aquele lanchinho americano, Donuts, Donuts? Ah, McDonald's. É Donuts. Ah, o Donuts. Rosquinha. Docinho, Rosquinha. Aquilo é uma delícia. Aí mesmo. pediu para eu comprar. Eu peguei, fui lá e pedi um refrigerante e esse doce. Pra menina, lá num quiosque dentro da rodoviária. Eu, quando eu perdi para ela, ela olhou para mim e falou: você não é o Sombra do Ratinho? Meu Deus, eu olhei pro lado, cheio de gente. Falei: por que você tá perguntando? Não, mas é por causa da sua voz, é a voz do Sombra. Conheci pela voz. Não é. Não, é muito marcante. Foi a primeira vez. Depois de lá pra cá. E você falou, sou eu Não, mesmo. mas é Sou muito marcante mesmo, viu, Sombra? marcante, É voz muito. dele. Você sabe que o Sombra é a única voz que eu escuto no meu celular e não acelera o áudio. Eu adoro escutar a voz do Sombra. Todos eu escuto acelerado. Ela tá confessando que o Quando resto ela acelera tudo. Todo mundo acelera. Até a minha mãe eu acelero. meu, ela Porque a minha mãe manda áudio. Esse Rocinha tá falando comigo com essa vozinha. A minha mãe manda áudio de 10 minutos, aí eu tenho que Eu não aguento acelerar um pouquinho. áudio longo Mas também o do não aguento. Sombra eu não acelero, eu adoro escutar a voz dele. Ô, Sombra, e esse anonimato não incomodava você? Não, eu adoro. Eu ando de 11 metrô, ando por todo lado. Fica na botecaiada de esquina, ninguém sabe o que é. É uma maravilha. O Santos esteve aqui e contou que eles passou algum perrengue já com o Ratinho. Você passou algum com ele? Ou sozinho depois e teve ajuda do Ratinho? Porque o Sombra conta... O Santos. O Santos contou perrengue juntos e quando ele passou perrengue, que o Ratinho já estava melhor, ajudou muito ele. Teve alguma situação... Agora, perrengue por falta de dinheiro, você tá falando? Principalmente. É a vida toda. Toda a vida ele me ajudou. E A vida inteira. Tinha época que eu ligava pro Ratinho, eu mandava uma mensagem pra ele: você tá precisando do quê? só não precisava nem falar nada. Amigo mesmo, Toda né? a vida foi parceiro. Amigo, né? Demais. Reconhece, né? Reconhece. Eu vejo... Bom, eu também convivi com eles várias vezes. Estive lá em Curitiba com ele, na casa do João Leite, que é um grande amigo dele. E já comemos feijoada junto. E a gente vê esse carinho dele, né? Que as pessoas têm com ele. E o Ratinho, ele é aquilo que ele é. Claro que fora da televisão... Sabe o que eu costumo falar? As pessoas falam, como que ele é? Ele é legal? Eu falo assim, ele é mais legal do que você... Porque fora da televisão não tem a preocupação... Coração de Aquela ouro, preocupação ali toda. Mas a gente percebe desde o tratamento dele com pessoas lá embaixo, aqui em cima, e um cara... E tem coisas que ele faz que a gente não conta e nem pode contar. Sim. Entendeu? Que não é nem bom, né? Olha, final de ano ele contempla todo mundo, ajuda. Só quem tá próximo, beneficia, sabe? Está do lado. Verdade. Todo mundo sai feliz, sai satisfeito. Isso é bacana. Minha amiga, É um tem grande que colocar o negócio. Sombra, chegou Você a hora, sabe o que é isso, Sombra? Isso aqui? Não tem pra você, é só pra É só gente. pra nós. Porque esse aqui é o momento abacaxi. Né? Você tá comendo docinho? Tô comendo, não é abacaxi, é um brigadeiro. O momento maravilhoso. abacaxi é assim. Nós temos 3 balões. É delicato O confeitaria. laranja, nós temos o azul e temos o amarelinho. Aqui, ó, tem uma pergunta em cada deles. Uma é leve, outra é moderada, outra é picante. Você escolhe o balão, a gente Qual que é escolhe. a- Não sabemos. Qual que é picante? Não É sabemos. surpresa. Você A que picante escolhe. deve estar no azul. Você quer azul? Azul. Ah, ele quer picante. Você gosta de Assim pimenta? é bom. Adoro pimenta. Pimenta é bom. Bom, vamos lá. lá. Agora eu estouro. Ora, Misericórdia. Tá vendo? Ficou aqui. vamos ver. Se é uma pergunta complicada. Cuidado com o que você vai Ai, falar. misericórdia. Meu Deus! Pode complicar, né? Não Pode, sei se Pode eu faço complicar. essa pergunta pra ele. Vai, velho. Será que ele vai falar a verdade? Então, Entendeu? não sei, né? Sombra, qual foi a maior mentira que você já contou? Olha, de tantas Não pode mentiras mentir. que Pô, eu de contei um monte na de vida. casamento, eu deve ter contado um monte de mentira, viu? Você lembra, Sombra, de alguma mentira que você contou? O que você lembra, assim, que impactou, que deu... Pode ter impactado positivo ou pode ter impactado negativo ali na frente. Porque às vezes a gente conta uma mentira bobinha, Mentira do Mas bem. faz tanto tempo que eu não conto mentira.
Agora, eu tava falando para vocês da minha época de seminário, foi uma mentira que eu contei. Ah, é? Que pecador. Que parte do É seminário? porque quando eu saí do seminário, eles não queriam me dar a transferência, entendeu? Eu não podia fechar meu curso. E aí me botaram para falar com o bispo regional, o bispo diocesano, lá com o cara. Lá de Marília. Era em Marília mesmo? Pois eu preguei uma história na cabeça dele. Contou uma mentira pra ele. Tá Na vendo? hora ele mandou no colégio, mandar pegar minha transferência para ele. Daqui 15 dias eu tô de volta para saudar com você. Tá vendo? Você não pode contar o que você contou? Não, é porque ele queria que eu pagasse para pegar a transferência. Olha Eu, isso. um moleque de 15 É anos, demais, 16. né? É demais, né? Nem tinha. Já era o E aí, explorador, né? Eu fui preparado, fui de casa. Saí de casa, falei pra minha mãe, vou lá em Marília e vou pegar minha transferência. Custe o que Peguei custar. o trem Ah, e fui. Voltei com a transferência. Minha mãe, como você veio? Falou assim, eu menti pra ele. Qual mentira você Falei que contou? daqui 15 dias vou estar de volta com o dinheiro pra pagar. e ele tá esperando Tá até esperando hoje. até hoje. Mas essa mentira tem justificativa. Você quer dinheiro pra tudo? Será que mentir pra bispo é Pecado. pecado? Eu acho que era mais pecado eles cobrarem de uma pessoa que queria fazer um seminário, ter um conhecimento maior e passar uma mensagem boa do que ficar cobrando os outros, não é? Verdade. Agora, com a minha mulher, eu não minto. Eu só deixo, às vezes, contar a verdade pra não Você omite. atrapalhar a situação. Né? Eu omito. É, eu omito. E você é chegado numa cachaçinha, né, Ah, Sombra? gosto. Mas você toma socialmente. Porque cachaça tem que ser boa, né? Não pode ser qualquer Mas você uma. toma em casa ou nos botecos? Qualquer lugar onde Qualquer tiver lugar. cachaça boa. E eu ganho. Ou qualquer hora eu vou mandar ela levar pra você. Eu ganho umas cachaça boas lá de Minas, pura. essas Eu ganho bastante cachaça. Eu tomo de vez em quando também, mas eu tomo pouco. Mas eu vou trazer pra mim pra ela levar pra você lá. Isso. Vou traga, levar. traga. Aí você vai Será ver. Tem bem-vinda. umas boas lá de Minas Gerais que eu vou falar pra você. Nem me fala, já tá me salivando. De vez em quando o Ratinho chama ele, demora pra responder. Eu falei, será que o Sombra tá bebendo? Você já Com certeza, o Ratinho também gosta. Você já pescou com ele lá ou não? Nunca. Só bebeu. Beber com o Radinho sempre bebo. Agora, pescar com ele não, porque primeiro eu não gosto de pescaria. E beira de rio eu só gosto de fazer festa, churrasco, essas coisas. Agora, ficar dentro de rio pescando, eu gosto de... E quando ele sabe disso, né? Porque ele sabe, já contei pra ele várias vezes. Muita gente, pra mim, não funciona. Ah, tá. Sabe? E você passa um dia, 2 dias, aquele cheiro de cansativo. chulé de polvo. Sabe? Eu também não gosto. Eu fui uma vez numa pescaria em Corumbá e foi a primeira e única. E sabe, tem um negócio. Tem um negócio assim que as pessoas até contam pra mim e eu fico quieto. Mas eu falo assim, mas por que é que as pessoas se reúnem tanta gente, né? Aí o Ratinho conta uma piada esquisita, não tem graça nenhuma, todo mundo ri. Se você contar, você apanhava, né? Apanhava. Porque o Ratinho que tá contando. Então, e eu não vou rir de piada sem graça. Adoro o Sombra. Eu gosto dele, mas piada sem graça Sombra, você É vê. muito puxa-saco, é né, demais Sombra? da conta. Ô, Mi, você vê tudo que é bom dura pouco. Ah, não, já. Por quê, Nosso Rosinha? programa já tá chegando. não. Rosinha, deixa eu perguntar pra você, você é de Jaú, não? Eu sou de Jaú. Você tem parente em Jaú? Eu morei em Dois Córregos. Ah, Dois Córregos? Morei 2 anos em Dois Eu tenho Córregos. família em Esse Dois viajou. Córregos, Trevisanuto. É família da parte da minha avó. Um cabra me levou pra lá, doutor Antônio João de Camargo. Ao Camargo. E você trabalhou na rádio lá? Eu fiz uns bicos lá na rádio. Hoje, o Dois Córregos é a capital da Macadâmia. Macadâmia. Que legal. Uma cidade pequenininha, mas grandiosa. E a Koala é de lá. É a Koala de Dois Córregos. Propaganda no patrão. É. Carlos Nascimento é de lá. Agora Carlos tá com um Nascimento. barco bonito lá em Barra Bonita, coisa linda. E ele tem um hotel bacana em Torrinha. em um hotel Carlão. fazenda. Carlão, aquele ganhou dinheiro do SBT, tá aplicando tudo lá agora. Tá certo ele. Olha, nós temos um compromisso com as instituições sociais, Sim, sim. com as pessoas que apoiam projetos, que são voluntários. Então, todo final do programa a gente fala Sim. sobre uma instituição. O Instituto Velho Amigo, que a função deles, o trabalho deles é promover a cultura de inclusão do idoso.
assegurando seus direitos e valorizando sua contribuição para a sociedade, por meio de assistência e desenvolvimento social, através da educação, do esporte e de serviços essenciais, da cultura e do lazer. O projeto atua na melhora da qualidade de vida do idoso, buscando resgatar a dignidade e a autoestima. Então, Instituto Velho Amigo, entrem no site, colaborem, doem o que for necessário, se disponibilizem como voluntários, porque essas instituições sempre precisam. E quem ganha somos nós, né? Exatamente. Quando a gente se voluntaria... Por falar em idoso, minha mãe, um beijo, ó, pra ela. Faz em setembro, dia 401 anos. Nossa, que maravilha! O ano passado fez 100 anos, nós fomos pra lá e dançamos à noite. Fizemos uma festa 2 dias. Agora vamos ver se faz mais uma festinha. E ela tá saudável. Tá no interior. Como chama a sua mãezinha? Dona Carolina, Carol. Dona Carol, Deus abençoe muito a senhora. Anos. E eu vou mandar um beijo pra minha também, Dona Maria Luísa. Não tem essa idade da sua, tem 79. Mas chega lá. Mas chega, forte. A minha Solange também. Um beijo para nossas Obrigado mães. a todas as mães, né? Todas as mães. Sandro, o Sombra, foi muito bom. Fale de suas redes sociais. Ah, ó. Aí, a caneca aí, ó. Caneca. Ah, essa caneca. É, uma caneca. Presente nosso pra você, Ai, Sombrinha. que lindo. Vou levar pra casa. Que bom. Pra tomar leite, viu? Não, dá pra você tomar umas cachaça. Não, cachaça ela é muito grande. Tem que ser copinho pequeno. Senão você não para em pé, né? Deus me livre, que eu sou guloso, vou querer encher a caneca. Fala aí sobre as suas redes sociais. Se você quer acessar a rede social do Sombra, é Sombra do Ratinho, arroba Sombra do Ratinho no Instagram e Sombra do Ratinho no Facebook também, tá? Obrigado pela sua participação. Obrigada, beleza. Engrandeceu o nosso programa, né, Mi? Eu que agradeço vocês. Fiquei feliz de vir aqui. Com histórias. Vim com o meu amigo Salim. Salim, gente boa. Obrigada pela presença. Meu parceiro, nosso companheiro. E eu agradeço você, Milene, minha amiga de sempre, companheira de toda a vida. E o Rosinha, que eu conheço faz tanto tempo. Essa voz inconfundível, né? Que é um presente de Deus, né? E todos vocês do Estúdio Voz, um carinho muito grande. Muito obrigado. Valeu, Sombrinha. Valeu. Pavorou de Rosinha fica por aqui, né, Mi? Não esquece de ativar o sininho. Pra não perder nada, se inscrever. Se inscreve. Todo mundo. E nós contamos com vocês. Até a próxima semana. Beijo. Beijinhos. Caroline.